Running, está processando, acho que já está gravando. Ó, lembrando que rolou aí a T1, semana que vem vai começar a TF1 e a V1. A V1 começa semana que vem, então semana que vem a gente não tem esse nosso encontro, porque os polos podem, e eu recomendo até que eles devam utilizar esse nosso horário, né, que é o horário que você está à disposição aqui da matéria, né, esse horário para poder aplicar a V1. Lembrando que a V1 é presencial no polo, então essa semana entre em contato lá com o departamento administrativo do polo, vê sala, confirma o horário para correr tudo bem, para você não ter nenhum tipo de problema no que diz respeito à realização da V1, tá? Essa é pontual. A TF1 não, a TF1 ela abre semana que vem também, nesse primeiro horário, e vai até sexta-feira, se eu não me engano. É o mesmo modelo da T1, né? Professor, pô, tirei 9 na T1, preciso fazer a TF1. Cara, faz. O sistema automaticamente ele vai considerar das duas a maior nota. Então, eu recomendo que você, primeiro, como forma de você treinar. Segundo, claro, se você, mas já tirei 10, e assim, tiveram bastante nota 10, a média, assim, foi muito boa. Para mim não foi novidade, tá? Para mim não foi novidade nenhuma. Mas tirei 10, preciso fazer a TF1, faça como treino. Faça como treino. Pô, você vai perder aí uma horinha da sua semana, a prova vai ficar aberta uma semana. Então, faça e... Pô, mas se eu tirar 2 na prova, deixa eu bater aqui na madeira, na TF1, você vai ficar com 10 que você já tinha conquistado anteriormente. E se eu tirar 10, vou ficar com 2,10? Não, né? É a maior nota das duas. Mas quanto mais a gente treinar, melhor. Seria bem melhor. E com relação ao conteúdo, todo o conteúdo, né? Tanto da T1, quanto da DF1, quanto da V1. Inclusive, conforme a gente já combinado, eu vou postar aqui, vou compartilhar aqui o arquivo lá que eu considerei para a gente debater sobre os tópicos, né, objeto aí de avaliação, e a gente assim, esgotar, desmiuçar, destrinchar todo e qualquer dúvida que porventura você tenha até aqui, né, de repente não assistiu a alguma das aulas, não participou de algum dos debates, né, e aí esse é o momento para a gente trocar figurinha, essa que é a proposta. Mas antes de eu compartilhar aqui, o André quer fazer uma colocação aqui. Pois não, André? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Não apenas eu, mas algumas outras pessoas também tiveram suas notas ainda não divulgadas no site. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Boa pergunta, André. Obrigado aí pela pergunta, que é de interesse certamente comum. Como é que funciona? Não, eu não tenho assim, a resposta direta para ti, eu não tenho a informação porque eu não tenho acesso. É uma das falhas que eu sempre reclamo, né? Essas matérias síncronas, né? O professor não tem autonomia de ver o boletim, de ter acesso, né, às notas, à divulgação das notas. Isso tudo é responsabilidade de cada polo. Enfim, isso aí é uma reclamação até minha com relação à própria instituição. Com relação à divulgação das notas, eu acredito, tá, assim, que já deveria ter publicado, né, porque fechou sexta-feira. Então, vamos dar um crédito aí ao Polo, né, até segunda, hoje, terça-feira. Se até amanhã não sair, eu peço para não só você, André, mas quem tiver com essa situação, entrar em contato com o Polo, né? Ligar para o Polo, ou passar lá na secretaria, perguntar, poxa, as notas eu não estou visualizando no meu extrato de notas lá no portal do aluno.
certamente é o sistema que roda, já era para ter rodado aí sábado, domingo, para poder compilar e disparar, porque são dois sistemas, o de notas com o college, né, para gerar. Eu não sei qual é o critério, mas infelizmente o professor não tem autonomia. Eu fico com angústia danada, porque eu não sei quais foram as notas. Quando a prova é no sistema, né, no AVA, melhor dizendo, eu até vejo a nota que você tirou, né? Eu tenho até acesso à nota que você tirou, mas até a própria prova presencial eu não tenho acesso à nota, e é só depois que eu sei que se você passou ou não passou, infelizmente. Beleza, André. A Vânia também está com a mão. Pois não, Vânia, tudo bem? Boa noite. Douglas, boa noite. É só para esclarecer, ajudar o André, não sei se é isso que ele entendeu. O que que acontece? Toda vez que tem aula, as aulas online, o VT, o T1, ele não é lançado no sistema, enquanto não acontece o TF1. Aí vai juntar com o TF1 para ver qual a nota maior. Essa nota maior vai continuar disponível para você lá no seu AVA, enquanto não acontecer a T2, para juntar a melhor nota da T1 ou TF1 com a T2, vão juntar para dividir por 2 para lançar no sistema. Ela é uma das últimas a ser lançada. Até a V1 é lançada até primeiro. Parece então, Vânia, mas a questão é que alguns alunos já estão conversando, eu tirei tanto, eles só sabem a nota. É no AVA, se você olhar no T1 lá, clica no seu T1 lá, revisão, que vai abrir. Entendi. Não está no boletim, está no campo da prova. Isso mesmo. Ele chega lá, como se ele fosse fazer a prova de novo, vai estar até como ver que questão ele errou. Não fala qual seria a opção certa, mas ele consegue revisar ali a prova que ele fez. Ver Show de bola, Vânia. Obrigado, Sara. Entendi perfeito. Nada. Perfeito. Eu vou ser obrigado aqui a dar nota 10 para a professora Vânia, né? Assim, com todo carinho. Não, é verdade, porque eu vou repetir o que você falou. São 3 notas, né? A V1, a VT e a V2. Sendo que a V1 é o somatório de 2 notas, né? A T1 e a T2. Você soma, faz aquela média ponderada lá maluca e considera. Sendo que a T1, você pode fazê-la, né, em 2 momentos, na T1 e a TF1. Então, certamente, no boletim vai sair, Vânia lembrou com muita propriedade, né, só lá no final. Mas você já tem acesso lá às notas. Mas que fique registrada aqui a minha reclamação. Aqui é um assunto, né, do professor com a instituição, eu não tenho acesso ao boletim de vocês. Isso seria interessante, até para a gente ver ali, fazer médias estatísticas, né, com relação a percentual de aprovação, a volumetria da questão, para a gente diagnosticar qual é a questão que a maioria acertou, a maioria errou, mas, enfim, show de bola, Vânia, muito obrigado. Venho agradecer aos colegas e comunicar ao professor que nossas aulas estão surtindo efeito, que eu, que sou um cabeçudo de economia, consegui tirar nota 10. Muito obrigado, professor. Acabei de confirmar isso aqui agora. Parabéns. Muito obrigado. Na verdade, as notas, assim, foram bem tranquilas de uma maneira geral. O que acontece? É fundamental para o professor ter esse balizador, que agora, essa primeira prova é uma prova mais direta, com uma pergunta mais direta, fora um pouco dos modelos de ENAD, dos modelos de concurso. É uma prova assim, mais o que é, está certo ou está errado, né? Como forma de você ter um conforto maior no que diz respeito ao envolvimento da disciplina. A V1, não vou aterrorizar, que o objetivo não é esse, vocês vão continuar com a média alta, não tenho dúvida nenhuma, mas ela sobe um pouquinho o sarrafo, porque ela vai ter ali uma pegada daquelas questões
mais de ENAD, de conselho, né, de concurso, né, sem a casca de banana, claro, né, o intuito da questão é construtivista, não é para prejudicar ninguém, não tem pegadinha, mas aquelas questões com um texto mais pesadas para você interpretar, fazer uma associação do tema com o texto, mas eu tenho certeza que vai tudo correr bem. Mas, de qualquer forma, parabéns aí a cada um dos presentes. Gladson levantou a mão também? Pois não, Gladson? Fico à sua disposição. Professor, boa noite. Desculpa incomodar. Eu também acho que seria uma boa ideia o senhor ver as nossas notas e principalmente as provas, se bem que as provas podem ser diferentes uma das outras. Mas se não fosse, o senhor poderia ver as nossas provas para ver quais as questões que nós ainda temos dúvidas. Mas eu sei que o senhor é um cara ocupado e ainda por cima não consegue ver as notas. Não, obrigado, Gladson. Não, com relação a tempo, eu tenho um conceito comigo que eu carrego para a minha vida, né, com relação ao tempo, ao que você comentou de ocupação, não é o caso. A gente para pensar para os grandes... seria muita pretensão minha me comparar às grandes mentes da humanidade, né? Eu sou um grão no mar do conhecimento, na praia do conhecimento de algumas pessoas. Mas Mahatma Gandhi foi o que foi, e o dia dele tinha 24 horas, né? Luther King foi o que foi, e tinha Oppenheim foi o que foi, e Abraham Lincoln. A gente fica aqui, Machado de Assis foi o que foi, e o dia deles tinha 24 horas. Então, eu particularmente fico até assim de reflexão para cada um de vocês, né? Poxa, eu estou sem tempo. Não, o tempo a gente faz, todo mundo tem 24 horas, então a gente tem os compromissos nossos, né? Vou até agradecer aí, Gladson, por você ter levantado essa questão para a gente aproveitar e fazer essa reflexão. O ideal seria realmente eu ter uma volumetria na minha mão, que aí eu poderia, poxa, a questão dentro do banco de questões, quais foram as questões que saíram? X. Das questões que saíram, considerando todas as provas, que elas realmente são diferentes, né? Qual foi aquela questão que todos os polos mais acertaram, mais erraram? E aí ficaria fácil para a gente poder, eventualmente, brincar. Eu acho que a palavra é essa, brincar no que diz respeito a uma melhor análise aí das questões. Esses são os tópicos que estou streamando aqui na minha tela, vocês devem estar vendo, né? Esses são os tópicos que objeto aí que foram da avaliação. Eu queria passar a cada um deles para a gente, como eu disse, desmistificar qualquer tipo de dúvida a respeito. Eu criei um estudo dirigido completo sobre todas essas perguntas aqui para estudar. Perfeito. Foi de grande valia. Perfeito. Então, assim, para cada pergunta dessa, o que eu fiz? Eu botei 2 respostas, pensamentos iguais, não poderia, mas redigidas de forma diferente, mas a ideia aqui é a gente explorar o significado de cada sentença da resposta, né? Pena que a prova não é discursiva, né? Então, seria interessante você entender o tema e redigir com as suas palavras, mas a prova é objetiva, tudo bem, faz parte do jogo, mas quando a gente pergunta o que é economia, independentemente do que está escrito aqui, né, é uma ciência, ele bota aqui ciência social. É verdade, é uma ciência social, porque o comportamento da sociedade ele é dinâmico, as necessidades de consumo são dinâmicas, as necessidades de produção são dinâmicas, né? Eu produzo aquilo que você tem de expectativa, você consome aquilo que está produzido, então você muda
eu mudo, vou dar o exemplo aqui da nossa relação, né? Eu como ofertando aqui um produto, né, o conhecimento, e você consumindo esse produto que está sendo ofertado, então isso precisa estar em equilíbrio do seu interesse e do meu interesse. É uma ciência do comportamento social, então ela é volátil, ela muda a todo momento, de acordo com o interesse das partes, de acordo com os fatores de produção, a gente já vai falar dele já, né? Ora tem muito capital, ora tem pouco capital, ora tem muito insumo, ora tem pouco insumo, ora tem muita tecnologia, ora a tecnologia ela é canalizada para um determinado segmento, e não um segmento A vai para o B, enfim, a gestão desses interesses passa pelo social. Ciência social que estuda o funcionamento da gestão do capital. Aí você vai falar assim, pô, mas capital é um dos fatores de produção. Ele está falando aqui, a gestão do capital, ele só está fechando, centralizando, focando só no fator de produção capital. De certa forma, é o fator de produção mais importante, né? Porque sem o capital, eu não compro insumo. Sem o capital, eu não tenho tecnologia. Sem capital, eu não tenho gestão dos fatores. Sem capital, eu não tenho ali para quem ofertar e o consumidor consumir aquele produto, aquele serviço. Então, eu preciso gerir o capital. E quando a gente fala de gestão de capital, aqui misturando, né, eu estou falando de gerir o capital antes do processo da produção, e durante o processo da produção e depois do processo de produção, da oferta, né, da entrega. Até porque eu produzo, eu distribuo e permito que alguém consuma. E eu fico olhando como que aquele consumidor está consumindo o meu produto, o meu serviço, para produzir mais, né? Estou olhando ali. Ela está produzindo, eu pego, entrego, entrego, e já vou produzindo mais. Para produzir mais, eu preciso de mais recursos, né? Preciso me empenhar uma grana junto ao sistema financeiro. Então, gerir o capital é um fator crítico de sucesso. Sob o pressuposto... peraí, que eu mexi aqui. Sob o pressuposto do comportamento racional do homem econômico. Aqui tem uma sentença. Ciência social que estuda a gestão do capital sob a expectativa, né, o pressuposto, o pensamento do comportamento lógico do homem econômico, ou seja, aquele que produz riqueza. Eu preciso, então, saber qual é a riqueza que está no seu bolso. Eu preciso saber que tipo de consumo você está incorrendo. Eu preciso saber qual é a tendência que você vai consumir. No inverno, eu penso que você vai comprar uma roupa de frio. No verão, eu penso que você vai comprar uma roupa de verão, um biquíni, uma sunga, um maiô, seja lá o que for. Então, eu vou acompanhando o seu comportamento para poder investir os recursos para manter equilibrado aquela história da oferta e da demanda. Eu produzir a quantidade certa, na hora certa, da forma certa, do jeito certo, para fazer com que o capital seja administrado da melhor maneira possível, até porque o capital é escasso, e você consumir a quantidade certa, na forma certa, na hora certa, com o recurso certo, para que se satisfaça as suas necessidades, que são infinitas, mas os seus recursos também são escassos. Então, é o que ele está falando aqui. Ou seja, na busca de alocação eficiente dos recursos escassos, é o que eu acabei de falar, entre inúmeras oportunidades. Você está consumindo essa aula nesse momento, poderia estar consumindo milhões de outras coisas nesse momento. Por uma escassez de tempo, por uma escassez até mesmo de recurso, né? De você pagar para fazer 3, 4, 5 faculdades, você opta em fazer uma, ou pelo menos uma de cada vez.
Então, você aloca os seus recursos de forma estruturada. Isso é gestão econômica, isso é economia, né? A ciência social que estuda a relação entre a produção e o consumo. Aqui uma outra opção, ciência social, o cara começa também falando de ciência social, que estuda o processo de produção, quantidade, tá? O tempo, etc. O processo de distribuição, né? Aqui não adianta eu produzir e não entregar, não adianta eu preparar a aula aqui e não ter aluno do outro lado, não adianta você se conectar aí e não ter professor do lado de cá. Então, a distribuição, a entrega, o link tem que ser claramente definido para você poder consumir. Vamos falar aqui de produto, vamos falar da Coca-Cola, né? Em qualquer lugar, em Quixeramobim do Norte, em Quixeramobim do Sul, em qualquer boteco, você vai ter ali uma Coca-Cola a ser ofertada, né? Talvez o maior case aí de produção industrial, né? De um produto industrializado de maior penetração, de maior capilaridade, pelo menos na América Latina, né, que é o mercado forte dela, não é no mundo, mas nem nos Estados Unidos. Forte nos Estados Unidos é o concorrente, a Pepsi. Mas aqui no Brasil, em qualquer canto que você vá, vai ter ali pelo menos uma biroscazinha vendendo Coca-Cola. Isso é gestão dos recursos para permitir a oferta do produto na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa. E o consumo. Então, produzir, distribuir e consumir, eu estou incorrendo na ciência econômica. Tudo isso, blá, 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 aqui para desenvolvimento, crescimento da sociedade, etc, etc. Mas o foco aqui, então, da economia é gerir a relação da produção, da distribuição e do consumo dos bens e dos serviços produzidos através da gestão do capital. Se a gente entendeu de uma forma macro, né, o conceito econômico, então, quais os objetivos dessa ciência, Douglas? Qual é o propósito dessa ciência? Qual é o intuito? Manter em equilíbrio essa relação. É só isso. A resposta, se fosse uma questão discursiva, né, qual é o objetivo da economia? Manter em equilíbrio a lei da oferta e da procura. Porque não pode... Os produtos são escassos, os recursos são escassos, as necessidades são infinitas. Né? Eu não posso ter estoque. Estoque é custo. Eu não posso também só produzir quando você solicita, dependendo do produto, né? Tem até alguns modelos de produção, just in time, e você pede, eu junto os fatores de produção, monto, produzo e te entrego. Mas isso é muito específico, né? Na área alimentícia, por exemplo, não é assim que funciona, né? Até porque o pintinho precisa ali do ovo até o abate, precisa pelo menos aí de 4, 5 semanas, né? Enfim. Quais são os objetivos da economia? Entender o comportamento das duas partes. Olha a sentença. Entender o comportamento social. Ora a sociedade está mais consumista, ora está mais conservadora, ora ela busca ter as gerações anteriores, nossos avós, nossos bisavós tinham 10, 15 filhos cada um. Era uma proposta social da época. Não estavam errados, não estavam malucos. Era uma proposta social da época. Hoje existe um déficit de crescimento populacional. Né? As famílias estão esticando a corda e a taxa de crescimento diminuiu significativamente. Ora, se eu produzo, sou uma Multibras, eu produzo geladeira e fogão, a linha branca, né? Que a Multibras, que é a Brastemp, a Consul, enfim. Eu produzo geladeira e fogão. Hoje eu estou passando por um problema, por uma pindaíba. Por quê? Para quem que você vende geladeira e fogão? Para jovens recém-casados.
para quem constitui ali uma família, compra uma casa, uma casinha, ou aluga, né? Comprar um enxoval, né? Aquele pensamento. Cara, isso mudou. Isso você, hoje, isso não é feio, não está errado. Só mudou. Com 20, 25, 30 anos, você ainda está morando com seus pais. Né? Com 35 anos, você está morando com seus pais. Então, você usa a geladeira dos seus pais. Usa o fogão nos seus pais. Você não vai no comércio comprar fogão. E aí, o comércio não faz o pedido à indústria. A indústria não produz, tem um desbalanceamento aí. Mas quem determina a regra é o social. Entender como a sociedade aloca recursos escassos para suprir as necessidades. Está aqui. A economia passa por isso. Eu tenho que entender o comportamento social para eu produzir muita geladeira, ou pouca geladeira, ou não produzir geladeira. Ao invés de produzir geladeira, eu vou produzir, sei lá, carro, bicicleta, né? Paro de produzir geladeira, eu vou produzir bicicleta elétrica, né? Patins elétricos, sei lá. Ciência, a ciência que analisa os indivíduos, as empresas e os órgãos reguladores. Indivíduo aqui, consumidor. A empresa, ela está aqui rotulada como elemento produtor, mas não necessariamente só produtor, porque uma empresa pode produzir algo para outra empresa consumir, beneficiar e entregar ali um produto final, né? Eu produzo, sei lá, plástico, vendo plástico para... Como é que é o nome desse computador aqui? Que marca é essa de computador? Lenovo. Produzo aqui produzo o plástico, entrego para a Lenovo pega esse plástico meu, mistura com os chips dela, com as placas lá da Intel, junta e forma um computador. Então, empresa, aqui no caso, é elemento produtor, mas pode também ser consumidor. E governo é o cara que está ali regulando, controlando, né? Está com a rédea na mão, ora freando, ora acelerando ali essa relação. Tomando decisão econômica, decisão sempre com a capacidade de produzir riqueza. E como essas decisões afetam a produção, a distribuição e o consumo. O objetivo é esse. Eu vou parar de produzir geladeira, consequentemente, eu vou provocar quem quiser comprar geladeira a ter uma escassez de geladeira no mercado. E aí eu vou, naturalmente, o preço da geladeira vai encarecer. Isso é bom? É ruim? Eu não posso ter estoque de geladeira, porque não está girando, as pessoas não estão casando, não estão se juntando, não estão comprando geladeira. A relação do comportamento tem que ser muito bem observada. Um outro conceito, né, qual o objetivo da economia? Organizar políticas, política aqui não é de política pública, não, é política, organizar política, ou seja, diretrizes de comportamento, né, não é politicagem, né, diretrizes de comportamento que articulem a produção, distribuição e o consumo. Então quer dizer que o órgão organiza, pede aprovação dos indivíduos e da empresa, de quem está produzindo, para botar em prática? Não necessariamente. Às vezes os indivíduos sentem a necessidade e aí o órgão, a empresa começa a produzir, o órgão vai lá, o governo vai lá, regula, né, regula para acelerar ou frear. A ordem não importa. O fato é que qual é o objetivo? Criar um equilíbrio com a finalidade de minimizar problema e maximizar o coletivo, né? Poli povo, né? Então, o equilíbrio aí da sociedade como um todo. Fator de produção. A economia
ela é uma ciência que busca manter o equilíbrio do comportamento da produção e do consumo, né, através de regras, de padrões, para garantir ali o equilíbrio, mas o que na prática se mexe? O que na prática, quais são os elementos da economia? Os elementos da economia que juntos eles formam ali uma capacidade produtiva. São os insumos, né? Eu preciso, então, se eu quero produzir uma camisa, eu preciso saber como é que está o mercado de algodão, preciso saber como é que está o mercado de tecido, porque eu preciso do tecido na matéria-prima para produzir a camisa. Eu olho para o meu bolso, eu preciso do capital. Capital para comprar o maquinário, capital para alocar os insumos recebidos para transformar o tecido na camisa, né? Eu preciso capital, eu vou estar recebendo lá na frente, então eu preciso ter a garantia de que se eu financiar o cliente, leve agora e pague só no Natal, pague só no Carnaval, né? Pede de uma rede de lojas, acho que só tinha aqui no Rio de Janeiro, a Líder Magazine, eu não sei se era nível Brasil, eu acho que era Rio de Janeiro, Espírito Santo, eu acho que nem São Paulo tinha a Líder Magazine, era uma mega rede de varejo, de vestuário, de vários produtos, mas o forte dele era vestuário, e a propaganda que aparecia na televisão no primeiro dia do ano, em janeiro, fevereiro, março, o cara já falava, já é Natal na Líder Magazine. Era um chavão que eles usavam, né? Então a gente até brincava, terminou o Natal agora, em março, fevereiro, o cara já está falando que é Natal, já mandando propaganda, o cara comprar em março e só pagar no Natal. Ou seja, você está financiando o cliente. Doideira, para você financiar o cliente, você precisa ter capital. Né? Quando o cara passa o cartão de crédito, você só vai receber esse dinheiro daqui a 40 dias. Então, você está financiando o cliente, você precisa ter capital. População economicamente ativa, né? É o consumidor, quanto você tem no bolso aí, quanto que você pode pagar, você está trabalhando, não está trabalhando, pode pagar carnê, não pode pagar carnê. Professor, sempre que a gente fala do PEA, a gente está falando economicamente ativo, é a mesma coisa que falar o total da força de trabalho? Perfeito. Porque às vezes a pessoa... Produtiva, força de trabalho produtiva. Quando, por exemplo, alguém que ganha uma mesada, ela não está fazendo não está fazendo parte da força de trabalho, ela ainda é contabilizada no PEA? Porque ela consome. Ela consome. Ela consome. Quem recebe bolsa, auxílio, né, os auxílios governamentais, está incluso no PEA. Então, toda pessoa que é capaz de comprar e vender, ela é contabilizada no que a gente chama de PEA. Toda pessoa que é capaz de comprar, de consumir. Então... Porque, na verdade, a empresa ela já comprou o insumo, né? Entendi. O PEA então, aqui, economicamente ativa está se referindo à capacidade de consumo e não de produção. Exatamente. Beleza. Exatamente isso. E assim, você até tocou num assunto, né? E quem recebe os auxílios governamentais são classificados como população economicamente ativa, porque apesar de não estar trabalhando, tem renda para adquirir alguma coisa. Isso é muito triste. Vi uma reportagem, um número essa semana, fresquinho, que me deixou muito, muito triste e preocupado ao mesmo tempo. 94 milhões da população nacional, nós brasileiros, né? 94 milhões de brasileiros recebem algum tipo de auxílio governamental federal. Cara, a gente está falando aí quase que da metade da nossa população, né? 220, 230 milhões, sei lá quanto nós somos. É um método legalizado de comprar votos. Enfim, não vamos nem entrar nessa seara, mas o fato é que
isso acomoda, né? Isso acomoda, compromete o empreendedorismo, mas isso é um modelo do comportamento social. E por mais que a gente reclame, tá certo, tá errado, vamos liberar, vamos tirar, vamos colocar, não importa. O fato é que o comportamento social é esse. Então, a mudança, se você vai mudar, quem vai decidir é esse comportamento social. Quem está produzindo precisa estar enxergando isso, né? Então, eu, fazendo uma analogia aqui com a geladeira, eu não vou produzir uma geladeira que abre a porta por um aplicativo, porque a renda é baixa. Mas eu posso produzir uma geladeira ali, um frigobar, para que dê no bolso daquela pessoa, que receba ali um salário mínimo, seja lá qual for o valor. Eu posso... Os fatores de produção, então, eles olham, está sempre vendo a oportunidade, ou de vender um frigobar pequenininho, ou vender uma mega power geladeira turbinada de acordo com a renda, de acordo com a população economicamente ativa. Tecnologia, né? Tecnologia é um fator de produção. Esse cara aqui está na moda, esse cara aqui é o cara, depois do capital, né? Ele é o cara. Sem a tecnologia não rola, não anda. E a gestão desses fatores, é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Você está se formando, está se capacitando para ter a capacidade de gerir, para ter a capacidade de gerir. Objetivando sempre o ganho, resultado, o cifrão, sempre, sempre. Quero o cifrão para o sócio, quero o cifrão para ser dividido, quero o cifrão para ser compartilhado. O objetivo sempre de uma economia é produzir algo para gerar lucro. O lucro, ele pode ser distribuído, ele pode ser concentrado, mas é sempre produzir lucro. Quais são os fatores de produção? Conjunto de componentes necessários para a cadeia de produção. Para produzir essa camisa, eu preciso de tecido, eu preciso de máquina, eu preciso de mão de obra, eu preciso de consumidor, né? Eu vou produzir, vou vender, para algum dinheiro que eu pego, eu vou comprar mais e vou ficar nesse giro. Eles podem ser referentes a um bem ou um serviço, claro, iniciando-se na aquisição da matéria-prima, lá no fora da porteira, né? Entrando na porteira, já misturando aqui os temas, né? E ser entregue. A partir do fator produtivo, se consegue fabricar uma infinidade de mercadorias e serviços de acordo com a necessidade e a expectativa do social. E qual é a lei que rege, que normaliza essa relação da administração dos fatores de produção com o consumo? A lei da oferta e da demanda, né? A lei da oferta e da demanda, ela, basicamente, sem ler aqui, ela diz que se eu produzo a quantidade certa e você consome a quantidade certa, a gente anda junto de mão dadas no bosque. Agora, se eu estou produzindo muito e você não está consumindo, provavelmente meu preço não está adequado, meu custo não está adequado. Existe uma retração econômica. Eu vou quebrar, eu vou baratear demais o meu preço para você poder comprar, mas se eu baixo demais o meu preço, pode ser que esse preço final não cubra os meus custos, e aí eu paro de produzir. Aí faltar. E a recíproca, o contraponto é verdadeiro. Se eu produzo de menos e você tem uma necessidade de consumo de mais, eu olho o teu bolso e aí eu elevo o meu preço, criando uma bolha até, criando uma expectativa até de algo que, na verdade, só quem tem ali o recurso vai poder comprar. É uma estratégia, mas que não se sustenta por muito tempo, porque eu vou estar direcionando a minha produção para uma determinada casta, né? Uma determinada classe social.
a sociedade como um todo ela enxerga e vai reclamar. Então, para manter esse equilíbrio, lei da oferta e da procura. Conceito que busca explicar a formação e a variação dos preços praticados pelo mercado. Formação, quando ele fala formação, ele fala de um termo que a gente nem tratou ainda, né? Que é os custos que eu tenho para formar aquele produto. Eu formo o custo, defino uma margem de ganho, e aí junto esses dois, digo que esse bolo é o meu preço. É o meu preço. Se o meu custo aumentar muito, eu tenho que achatar a minha margem de ganho. Se eu diminuir meu custo, eu posso aumentar a minha margem de ganho. É por isso que ele está falando aqui. Ele aponta que quando uma procura por um produto é alta, a oferta é baixa, os preços tendem a subir. Acabei de falar. Por outro lado, quando a oferta é alta e a procura baixa, os preços caem. Tem que ter equilíbrio. A lei ela estabelece isso. Um outro significado aqui da oferta e demanda. Lei da oferta e demanda. Professor, desculpa te interromper. Essa formação que o senhor citou, que eu estou tomando notas aqui, seria o custo de produção mais o lucro atribuído. Exatamente. Eu chamei aqui de margem de lucro. O lucro atribuído e tal. Beleza. Isso. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, curiosidade, né? A ideia aqui é bater o conceito, mas é bom a gente exemplificar. Não sei se alguém aqui trabalha com sanduíche, com salgadinho, né? Com esses itens que a gente vê aqui em lanchonete que gira muito rápido. Me corrija aí se eu estiver falando abobrinha, né? Mas a margem de uma coxinha de galinha, de uma empadinha, ela gira em torno de 200% a 250%. O que eu estou dizendo? Para você fazer uma empada, né, a massa, o trigo, o recheio lá, dependendo do recheio, claro, vai aumentar ou vai diminuir, ela tem ali um custo de produção. Aí o cara bota 250%, 300% em cima, né, de ganho, porque o mercado está consumindo. Se você passar na padaria, na loja, e não comprar aquela coxinha de galinha, eu estou falando, mas eu consumo, né? Então, o cara não vai vender, vai ter que diminuir a margem. Mas como todo mundo compra, então ele bota ali uma margem de 250%, 300% e vende a coxinha de galinha por R$10, R$8, seja lá qual for o valor, né? Que é R$8, R$10, né? Dependendo do tipo da coxinha. Aí agrega valor, bota ali aquele queijo lá safado lá, e aí aumenta, eu gasto ali R$2 de queijo e cobra mais R$10 porque tem queijo. Então fica lindo. Determinados produtos alimentícios, por exemplo, a margem é linda e maravilhosa. E aí começa o mercado perceber isso, começa todo mundo a produzir hambúrgueres, começa todo mundo entra aí comida gourmetizada, restaurantes gourmetizados, aumentando cada vez mais a margem. É a sociedade, os meios de produção enxergando ali um filão, né, de comida, né, já que você não está comprando roupa, vou te vender comida, já que você não está comprando geladeira, eu vou te vender comida. Essa percepção está associada à lei da oferta e da demanda. Um outro conceito aqui, né, lei da oferta e da demanda são múltiplos fatores que podem influenciar a demanda e a oferta. Tá, não falou nada aqui, é verdade. Pode ser o poder aquisitivo, pode ser o interesse, a nova tecnologia, né, a perda de renda, né, o PEA cair, a taxa de juros aumentar. Então, pode ser N fatores. A lei da oferta e da demanda são muitos fatores que podem influenciar na demanda e na oferta. Tem uma sentença aqui. Como o poder aquisitivo da população, a implementação de imposto, o clima também, né? Falando de clima, falando agora de sunga e agasalho. No inverno, rola a produção de agasalho, a comercialização de agasalho. No verão, rola a produção de biquíni, maiô e sunga, né?
os preços. Se eu botar uma sunga de menos 10 graus para vender, o cara vai rir da minha cara, tá arriscado nem comprar, se eu vender a sunga por R$ 500. Nem se eu vender por R$1, o cara vai comprar, a não ser que ele compre para usar no próximo verão, né? Enfim, essa lei é a lei que rege. Como é que funcionam os fatores de produção dentro dos arranjos econômicos, né? Quem vai determinar a regra é a sociedade. Então, como é que funciona esse tal de sistema econômico, né? O sistema econômico é a harmonia, a aplicação, a resposta, a aplicação da lei da oferta e consumo, né? Oferta e demanda, de forma harmoniosa nos fatores de produção. A aplicação da lei nos fatores de produção. Se você responder isso, está certa a resposta, né? A sociedade, ora ela está mais autossuficiente, ora ela está precisando mais de recurso público, ora ela está mais empreendedora, ora ela está mais conservadora. Eu preciso, então, pedir ajuda ao agente financeiro para financiar a minha produção. Eu preciso pedir ajuda ao cartão de crédito para comprar a roupa, a cadeira e a geladeira, né? Esse controle, né, dos fatores de produção aplicados, regidos pela lei da oferta e da demanda, são os sistemas econômicos. É uma forma que a sociedade organiza a produção, distribuição e consumo. Está falando aqui mais do mesmo. As pessoas não são autossuficientes. É verdade, né? Vai terminar aqui a aula, eu não vou no pasto, primeiro que eu não tenho boi, né? Mas eu não vou no pasto abater o boi, desossar o boi para fazer um bife. Eu vou ali na padaria, no mercado, compro um bife e frito o bife. Então, aí tem que pagar por esse bife, né? As pessoas não são autossuficientes, precisam produzir uma série de produtos para satisfazer as suas necessidades. Abrigo, alimento, blá, 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 blá. Então... Oi, pois não. Você tinha falado de uma lei há um tempinho. Qual que é o nome dela mesmo sobre isso? A lei da oferta e da demanda. Não, né? Antes disso você falou um nome diferente. Acho que eu me perdi. Não, assim, a lei que estabelece a economia, né? A gente não falou ainda da lei da elasticidade, a gente vai falar isso depois, é a lei que permite aí equilibrar a gestão dos fatores de produção. Basicamente Entendi. isso. Basicamente isso. E para quê? Porque eu tenho, na nossa relação, eu tenho interesse em dar essa aula, porque eu dando a aula eu vou receber a hora da aula. Você tem interesse em consumir a aula. Por quê? Você precisa do diploma e passa por essa matéria, passa pelas outras matérias. Ou seja, você não é autossuficiente, né, para confeccionar o seu próprio diploma. Ou seja, eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, você viu uma oportunidade de adquirir o conhecimento, você tem o recurso e a gente casa os nossos interesses. Por isso que está dizendo aqui, não são autossuficientes, né? Eu não tenho dinheiro e você não tem o conhecimento. Então a gente troca a figurinha. Isso é um sistema econômico. Esse sistema econômico, eu preciso definir aqui um preço, você precisa ter um horário para assistir a aula, né? E a coisa acontece. Entendi. Beleza, obrigado. Depois eu assisto aqui a gravação para ver se eu falei alguma coisa a mais, né? Enfim. A economia opera... O que é sistema econômico? A economia opera através da interação dos agentes de fomento das empresas e dos consumidores. É verdade. Aqui tem uma sentença, ó. Leia sempre a sentença, escreva sempre em sentença, né? Essas entidades realizam transações econômicas. Né? A troca, como eu acabei de falar aqui.
trocando dinheiro por crédito, crédito por bem, bem por empréstimo, empréstimo por máquina, e máquina por dinheiro, fica num loop, né? O Banco Central é o xerife da parada e ele fica controlando, né, a capacidade de produção, a capacidade de empréstimo, a capacidade de consumo, a capacidade de distribuição. É o Sistema Financeiro Nacional que rege, que é o maestro dessa orquestra chamada Sistema Econômico. Esse maestro, ele como uma orquestra, né, ela tem ali os metais, as cordas, né, a percussão, tem vários tipos, grupos de instrumentos musicais, onde o importante é a harmonia, o equilíbrio da harmonia, né? O Banco Central fica controlando esses grupos de instrumentos. Para facilitar, então, o maestro, eu não entendo nada, né? Mas quando ele faz assim, sei lá, é porque o grupo lá do departamento de percussão tem que ficar batendo os tambores, tem que ficar batendo os pratos, né, para impactar ali a melodia. Quando ele faz assado, é o pessoal das cordas ali que tem que tocar os seus violoncelos para sair outra melodia. Não é assim que funciona uma orquestra? Segregado? É exatamente como funciona a gestão dos fatores de produção, respeitando a lei da oferta e da demanda. No ambiente micro, no ambiente macro. O ambiente micro é justamente para permitir que o preço seja formado, o produto seja distribuído, seja consumido dentro de uma determinada atividade econômica, dentro de uma determinada atividade, mas é a gestão dos fatores de produção no ambiente micro. É a parte da economia que busca entender as características o comportamento de quem está consumindo, de quem está produzindo, como é que eles se relacionam. Por exemplo, os fatores que influenciam no preço, no modo, no consumo, na oferta, na demanda, na propaganda. Na propaganda. Aí, eu vou te convencer, né? Eu vejo que você tem dinheiro, ou vejo que você tem um crédito no mercado. Então, eu vou te convencer a você jogar esse seu celular fora e comprar ali um iPhone 30, 40, 50, toda hora o cara lança um, nem sei qual a numeração. Para você consumir. Porque eu já desenvolvi, fiz um estudo da capacidade de consumo, agora eu tenho que te influenciar, né? Para você comprar, deixa de comprar ali, sei lá, o computador e compra um celular. Eu tenho certeza que vocês estão assistindo a aula, a grande maioria, pelo smartphone. Se não a totalidade de vocês está assistindo pelo smartphone, pelo esse computador de mão, em detrimento do computador desktop, né, ou então mesmo notebook, né? Nem existe mais desktop hoje em dia, quase. Isso é uma tendência. Então, eu vou trabalhar ali o preço do Apple, eu vou fazer a propaganda, eu vou te permitir crédito, eu vou definir um preço que force a barra para caber no teu bolso, e aí isso é um estudo de mercado para formar o preço, para formar o consumo. Isso é microeconomia. E a microeconomia tem como objetivo desenvolver a capacidade de analisar os agentes. Que agente? Quem está consumindo, quem está produzindo, quem está regulando. Que sejam tomadores de decisão. Claro, né? Eu vou comprar o que eu quero, eu vou consumir o que eu quero, eu vou produzir o que eu quero. Mas empresa, família, indivíduos, setores específicos, aqui, ó. Setores específicos, focados. Diferente da macroeconomia, quando ele fala aqui o que é a macroeconomia, né? Macroeconomia é a orquestra toda, é a melodia toda, a sonoridade da sinfônica, né?
eu preciso ter ali o momento certo de cada instrumento para permitir a adequada sonoridade. Então, o que é macroeconomia, né? Ramo da economia que estuda como esses fatores se conjugam, agregam valor ao comportamento. 94% da população está pegando algum tipo de auxílio federal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a produtividade dessas pessoas está caindo. A busca pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, está caindo. Então, tem que ter uma política governamental para tirar, desmamar, por exemplo, né, desmamar para estimular aqui o processo de produção, de criatividade, de desenvolvimento. Aí, quando tiver ali um descasamento muito grande, você equilibra de novo, colocando dinheiro, tirando dinheiro. Como o próprio nome diz, ela se concentra no aspecto maior, foco na economia nacional. Tem por objetivo o estudo da economia de todo um país. E, análise do comportamento dos dados, né, de inadimplência, endividamento, captação, empréstimo, e aí você vai avaliar esses dados e tabular esses dados. O que é agronegócio? Mas que, né, um outro tema que a gente está tratando, né, é a atividade produtiva, econômica, micro e macro, voltado para o agronegócio. Agro vem de agricultura, de agrário, né? E negócio vem de business, vem de capacidade de fazer dinheiro com o agrário, com o agrícola, com a agricultura como um todo. A agricultura é o todo, né? Com a agricultura. Então, o que é agronegócio? Todas as atividades produtivas, econômicas, relacionadas à comercialização de produtos produzidos de forma agrícola. Isso aqui é um conceito, né? É também conhecido pelo seu nome adotado internacionalmente, agrobusiness. Claro, né? Tradução aqui. Desta forma, integram a cadeia do agronegócio a empresa que produz, a empresa que manipula e a empresa que entrega. E aí não importa se é floresta, comercialização, produção, extrativismo, seja lá o que for. Aqui ele já está falando de antes, dentro e fora da porteira, né? Quando ele fala aqui de cadeia de negócio, incluindo a minha relação com o fornecedor, a minha gestão dos meus maquinários e a minha distribuição e minha entrega com o cliente. Tem como objetivo gerar desenvolvimento, renda, blá, 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 blá. Tá, aqui o desenvolvimento é uma resposta macro, né? Observa que a primeira responde o que é agronegócio, mas com um olhar mais de produção ali, de micro. Aqui ele está falando, o agronegócio representa aí um percentual significativo, 30% aí da nossa capacidade de produzir riqueza, vem do agronegócio. Então, desenvolvimento, renda, emprego, tem a ver com o agronegócio. Busca diversificar a fonte de renda do produtor rural. É uma forma, né, já que a gente não tem indústria legal, vamos criar a agroindústria. Já que a gente não tem comércio legal, vamos criar o agrocomércio. Né? Esse o comentário ali daquela questão. Qual é a relação da economia com o agronegócio? No nosso caso do Brasil, cai uma pergunta dessa, né? Pô, é 100%. Né? Existe uma dependência da gestão do agronegócio para atender o crescimento econômico nacional. Qual é a relação? O agronegócio, como ele botou ali, ó, é a locomotiva da economia brasileira. 1 a cada 3 empregos gerados no país tem a ver com o agronegócio. Nós somos assim.
Ah, mas por que nós não temos indústria? Por que a gente não tem um serviço de qualidade? Porque a nossa especialização é o agro, em função da oferta aí de... Então, vamos começar a pensar, né, e como explorar o agro para tirar o nosso beneficiamento, né, vamos dizer assim. Nesse processo, professor, quantos por cento você acha que é vontade política de governantes ou é uma visão da própria conjunto da população de se movimentar nesse sentido? Você acha que é possível isso ser realizado apenas pela força de trabalho, uma decisão do povo, ou não? Não é possível fazer essa mudança a não ser que o governo a promova? Boa pergunta. E eu vou te responder de uma forma macro. Eu perguntando sem viés político nenhum. Não, claro. Filosófico apenas. Não, claro. Eu vou te responder de uma forma macro, como tem que ser. Infelizmente, são poucos que estão numa segunda-feira, 8 horas da noite, estudando alguma ciência, assim como vocês. Aqui, agora, vou falar de outra amostra. Nós somos 40 pessoas, né? Eu, né, mais 40. Tudo bem, a aula está terminando aqui, eu estou estourando um pouquinho a aula, tal. Certamente alguns de vocês têm outros compromissos, mas eram para ter, no mínimo, 400 pessoas aqui, considerando todos os alunos que a gente tem nesse horário. Ou seja, 10% só da capacidade produtiva está comprometido aqui, por N motivos, não está assistindo a aula. Ou seja, tem que ter vontade da população em querer mudar. Não é não se envolvendo, não arregaçando a manga, que não vai acontecer. E quando você não quer arregaçar a manga e pede para que alguém o represente, você incorre num risco, né? Você incorre num risco. É um processo cultural, né? É um processo, talvez, até de colonização. O meu sogro, Deus o tenha, eu discuti no bom sentido com ele muito, ele era português, né? Minha esposa é portuguesa, então a gente discutia muito, né, sobre o processo, falava, a culpa de nós sermos assim é de vocês, que de certa forma o é. Aí ele falava assim, pô, mas peraí, nos Estados Unidos foi colonizado também por ladrões e vilões da Inglaterra, e os Estados Unidos é o que é e nós somos o que somos. Então, assim, só que os caras botaram a faca nos dentes e disseram para a Inglaterra, não, a gente não vai aceitar a extração, a gente vai montar um núcleo aqui. Passa pelo conhecimento. Então, te respondendo, passa pela necessidade de buscar a pesquisa, passa pela necessidade de buscar o conhecimento, passa pela a vontade social, e o político é reflexo do social, a vontade social de querer mergulhar no agro. A gente caminhou muito, a gente está caminhando muito, tivemos um boom de crescimento, né? Eu estava lendo outro dia que vários empresários do agro estão se mudando para o Paraguai. Estão vendendo suas terras, estão se mudando para o Paraguai, aonde eles têm muito menos impostos, muito menos burocracia, muito menos controle estatal, mas têm liberdade para trabalhar da maneira que melhor os convém. Assim, e é uma realidade lá. O setor de calçado do nosso país, que era na região lá de Novo Hamburgo, todas as lojas todos os empresários botaram a produção num container e mandaram para a China. Desmontaram a fábrica, literalmente, os maquinários, e montaram lá na China, com a mão de obra baratinha, em função de tributo, arrecadação, etc, etc. Assim, a gente tem que ter conhecimento de finanças pessoais, a gente tem que ter conhecimento, especialização, como a gente está fazendo aqui, você tem que ter o canudo, e tem que continuar sempre, daqui a pouco você vai se formar, e tem que fazer uma pós, e tem que continuar na pesquisa, e tem que continuar participando de fórum,
É só assim que as coisas mudam. Não existe... Se você for botar teu crédito no político, né? Não importa aqui se é lá do A, se é lá do B, cara, não vai rolar. Não vai rolar. De repente, você se transformar num político, você se transformar... É uma questão muito difícil, porque a gente está vendo que até para ter energia solar agora você vai ter que pagar imposto. Sim. Não. É para desestimular qualquer tipo de produção, né? Qualquer tipo de autossuficiência, né? A gente quer energia limpa, nada melhor do que a eólica, a solar. Mas aí, agora, as mini-indústrias de produção solar vão ser tributadas, né? Deixam de ter o estímulo, porque o quilowatt não vai ser mais revendido, etc, etc. É complicado. Muito complicado. Mas, assim, a relação, então, da economia com o agronegócio, só para a gente fechar aqui o raciocínio, né? Ele botou aqui, é uma cadeia de produção econômica fundamental para todos os setores da economia. Claro, né? O agro, como ele representa 30% aí de toda a nossa capacidade de riqueza, tem uma representatividade. Então, vamos criar políticas econômicas, né? Políticas sociais, canalizados, pensando no futuro, para a indústria se utilizar da base do agronegócio, da indústria se utilizar da base do setor de serviços se utilizar da base do agronegócio, é o que ele está dizendo aqui, gerando, produzindo, distribuindo produtos advindos da tecnologia voltada para o agronegócio. Para que isso funcione de forma... Observe que é tudo casado. Para que isso funcione de forma harmoniosa, os sistemas econômicos funcionem dentro do agronegócio para atender os outros setores, precisa dos sistemas agroindustriais. Então, o que são e como funcionam os sistemas agroindustriais? Conjunto de procedimentos, conjuntos de atividades que trabalham de forma harmoniosa, que concorrem para produção, distribuição e entrega desde os insumos antes da porteira até o produto final fora da porteira. Né? Aquela história do antes, durante, dentro da porteira e depois. Aquele diagrama, né? Input, transformação e output. É o que ele está falando aqui. Se eu consigo negociar preço com o meu fornecedor, eu consigo repassar esse preço mais barato para o meu cliente. Se eu consigo desenvolver uma nova técnica aqui de produção, eu posso comprar mais rápido, produzir mais rápido e entregar mais rápido o produto ao consumidor. Tudo isso considerando a adequada gestão dos fatores de produção. Pra vocês terem uma ideia, o McDonald's, curiosidade, né? O McDonald's, aquelas batatas do McDonald's, elas são produzidas pela própria empresa do McDonald's. Ela não terceiriza, ela compra a propriedade, dá o treinamento, dá a capacitação, e o produtor ele planta aquela batata daquele jeito, daquela forma, assina 1 milhão de contratos dizendo sobre sigilo, sobre a tecnologia empregada, e quando a batata sai, quando ela está pronta, né, quando o tubérculo está pronto para sair, quando ele é extraído até chegar na tua boca, no balcão, são 3 semanas. 3 semanas. Entre a extração, o beneficiamento, a transformação e a comercialização. É lindo. Isso graças ao adequado funcionamento dos sistemas agroindustriais. O que é sistema? Um outro conceito, a agroindústria é o ambiente físico, né, o campo, a máquina equipado e preparado com um conjunto de atividades, o sistema, os fatores de produção, que transformam a matéria-prima em alguma coisa. Transforma ali a semente da laranja no suco de laranja, a semente de laranja no farelo, na ração animal.
E, por último, eu preciso controlar isso tudo, né? Medir isso tudo, acompanhar isso tudo. E aí vem a questão aqui do nosso último tema, né? A medição, se eu estou crescendo ou não. Para que serve a medição econômica de uma empresa? Para que serve a medição financeira de uma empresa? Medição econômica, como eu falei, se eu administro adequadamente o meu dinheiro, eu tenho a tendência a enriquecer. Então, a análise do comportamento financeiro, do fluxo de caixa da empresa, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, se ele entrar de forma certa e sair de forma certa, se eu tiver esse controle na unha, vai me permitir um desempenho econômico. Eu preciso medir a gestão do meu dinheiro, medir a gestão do meu crescimento, da minha riqueza, e essa medição se dá pelos indicadores. Então, para que servem os indicadores? Para medir a capacidade de enriquecimento, para medir a capacidade de tomada de decisão, de gestão dos fatores de produção. Se responder isso, tá legal. Representa um diagnóstico, uma foto da situação da empresa, apresentando liquidez, rentabilidade e endividamento. Então, os indicadores aqui, liquidez, capacidade da roda girar, né? Eu compro a mercadoria, ela tem que ser vendida. Eu estou comprando a quantidade certa, vendendo a quantidade certa? Não basta comprar e vender. Oi, pois não. Você pode repetir a questão dos indicadores, só para me anotar aqui, por favor? Claro, sem problema. O indicador, ele serve para a empresa para melhor tomada de decisão. O indicador é isso. É um termômetro que vai me permitir melhor tomar decisão quanto à minha continuidade, quanto ao que eu planejei está sendo atingido. Isso é indicador econômico e financeiro. Ou seja, eu preciso medir a minha capacidade de fazer dinheiro, crescer esse dinheiro e pegar mais dinheiro emprestado para fazer dinheiro. Isso é a gestão do meu negócio através dos indicadores econômicos. Então, assim, respondendo na lata, né? Para que serve o indicador econômico? O que é indicador econômico? Indicador econômico são ferramentas utilizadas pela gestão do negócio para garantir uma melhor tomada de decisão quanto à administração dos fatores de produção, respeitando a lei da oferta e da demanda. Ponto. Fundamenta-se no processo de tomada de decisão, aqui, ó, considerando a geração de resultado sustentável, ou seja, tem que, para o alto e avante, continuar sempre ganhando dinheiro, né, com a melhor forma de relação risco-retorno. Se eu arriscar muito, eu posso ganhar muito. Se eu arriscar pouco, eu tendo a ganhar pouco. Essa é a relação. Peço desculpa aí por ter estourado um pouquinho o tempo, né? Mas fico empolgado aí com as reflexões de vocês, com os comentários de vocês. Isso, professor. O senhor que manda. Obrigado. Professor, a gente tem tempo para mais uma perguntinha que eu acho que a gente não abordou hoje. Claro. O senhor podia definir para a gente, explicar para a gente aquelas 3 formas de falar porteira? Porteira para dentro, porteira para trás da porteira, para fora da porteira. Isso ficou uma coisa que ficou meio confuso na minha mente. Perfeito, sem problema nenhum. Quando a gente fala antes da porteira, é a gestão da empresa com os fornecedores. Ou seja, qual é a semente que eu vou comprar para plantar? Qual é o fertilizante que eu vou utilizar na semente? Qual é o tipo de semente que eu vou aplicar no meu solo? Qual é o solo que eu quero ter? Eu tenho que responder essa série de questões antes de eu começar a produzir a laranja. E daqui a pouco o pé vai nascer e aí eu vou ter que arrancar, extrair aquela laranja daí. Então eu tenho que definir... Até para saber se aquela propriedade daria certo laranja.
Então, o antes da porteira é a análise da viabilidade do solo, é a análise do tipo de semente, é a análise do maquinário que eu preciso ter dentro do meu plano estratégico de produção, é a análise da capacidade da mão de obra que eu preciso ter, da qualificação da mão de obra. Ou seja, eu tenho que fazer um exercício prévio, eu preciso de dinheiro hoje para fazer essa pesquisa prévia, para poder comprar, depois que eu definir isso tudo, responder essas questões, aí eu compro o solo, eu compro a semente, eu compro o fertilizante, eu compro a máquina. Isso aqui é um mundo encantado de relacionamento. É o mundo do projeto. Exatamente, isso é antes da porteira. Eu posso só ganhar dinheiro com isso. Eu posso só viver disso. Isso a gente chama de antes da porteira. Mas eu posso também me utilizar da cadeia de produção, ou seja, fazer o início, o meio e o fim. E aí eu venho para dentro da porteira. O que é dentro da porteira? Eu já plantei a semente, eu já estou arando, eu já treinei a mão de obra, eu já fertilizei o solo e eu estou vendo o laranjal crescer. Uma vez o laranjal crescido, eu extraio a laranja. Como que eu vou extrair a laranja? Como que eu vou transportar a laranja? Como que eu vou armazenar a laranja? Aí são outras perguntas. Então essa parte do como processar o que foi produzido não faz parte do projeto anterior. Não, porque aí eu já estou realizando. Entendi. Eu posso te contratar como consultor, você faz todo esse estudo de viabilidade para mim, eu te contrato e aí digo para você, André, a terra é essa, os hectares são esses, o hectare é esse, faça acontecer. E aí você vai para dentro da porteira. Você vai fazer a roda girar. Seria a produção em si? Exatamente, Mônica. Exatamente. Dentro da porteira é o processo de produção ali da laranja. Agora, não necessariamente eu estou com a laranja na mão, estou com a laranja no meu silo, eu estou os caminhões abarrotados de laranja, e aí? O que eu faço? Tem ali uma outra atividade, um outro grupo de atividade que é entregar essa laranja ao mercado, à indústria, ao varejo, a comercializar, distribuir e comercializar essa laranja. Isso eu estou falando, então, de fora da produção, fora da porteira. Quando eu tenho uma indústria e comércio que trata do projeto, da produção e da distribuição, venda, eu vou ter toda a cadeia produtiva da laranja. Mas o agronegócio, né, ele trata por etapa. E os sistemas agroindustriais que trouxeram essa visão para a gente. Porque eu posso te contratar, André, Mônica, né? E aí você só vai produzir para mim. Vou te botar como um engenheiro de produção, né? Um médico veterinário ali, engenheiro de produção, você só vai produzir. Você não quer saber da onde está vindo a vacina. Você só vai estalar o dedo e vai falar assim, eu preciso da vacina. Aí você vai abrir o estoque e vai aplicar a vacina lá no animal. Você quer fazer, precisa lá de um estetoscópio lá, e aí você quer saber se já comprou, não foi comprado, você vai estalar o dedo e vai querer ver lá o aparelho lá, a máquina de mistura, seja lá o que for, para ter você está produzindo. E aí, depois que você produzir ali a laranja, né, conforme a sua especificidade, você vai falar assim, Douglas, está no estoque, tá? E aí? Se eu vou vender, se eu vou exportar, se eu vou importar, a produção não se interessa. Mas existe ali um sistema de vida
de relacionamento com o mercado internacional, de relacionamento com o mercado interno, de exportação, de taxa, de cliente, de perfil de cliente, porque o cara só quer o suco, aí tem o imposto lá dos Estados Unidos, que consome nossa laranja, mas sobretaxou, e aí vai virar farelo, aí vem o imposto, o sistema agroindustrial. Antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira. Então, fora da porteira, a gente pode bater o martelo dizendo que é a venda e a distribuição primária da produção. O que você chama de primário? Primária é porque eu vou estar vendendo para uma indústria. Por exemplo, eu produzo laranjas, mas eu não produzo suco de laranjas. Então, é uma venda primária. Mas você pode produzir, você pode comercializar. Você vai em Limeira, em São Paulo, você tem lá mega indústrias produzindo, vendendo a laranja de forma primária, transformando a laranja de forma secundária em suco para exportação, transformando a laranja, o bagaço eu pensei exatamente laranja. nesse cenário. Por exemplo, se a gente está produzindo laranja e a gente é uma fazenda de laranjas, pode ser que nosso nicho não seja vender laranja no mercado. Possa ser que o nosso lixo seja encher navios com laranja. Mas você está dentro do sistema agroindustrial, percebeu? Certo, percebi. É isso. Então, o fora da porteira é quando eu estou tratando de escoar essa produção. Perfeito. Não importa se eu vou vender para o varejo, se eu vou vender no atacado, se eu vou exportar, se eu vou agregar valor na propriedade, criando uma fábrica de suco, por exemplo, que vai envolver embalagem, que vai envolver ou de farelo de produzir, laranja. Exatamente, eu produzia adubos com os dejetos da laranja que sobram do processo industrial. Perfeito. Então eu posso dizer exatamente isso, que é o escoamento da produção. Ponto final, fora da porteira. Ponto Show final, de bola. 10 nota 10. Que mais? Eu acho que da matéria que a gente tem para V1, acho que a gente já viu tudo, né? Sim, são esses conteúdos aí. Aí, no segundo tempo do jogo, a gente trata melhor. Semana que vem, então, boa prova para vocês. Eu vou estar aqui conectado, não para tirar dúvida, não nada, mas só aqui monitorando para ver se tem algum problema de recurso. Não vai ter nada, não. Mas boa prova, tranquilidade. Sejam vocês, façam com tranquilidade, dá aquela revisão e vai tudo correr bem. Obrigado, professor. Boa noite. Eu que agradeço a cada um de vocês. Deixa eu parar aqui a gravação, que eu já ia esquecendo. Parar a gravação.